Tá bom. Eu vou olhar São Bernardo e São Bernardo que vai dizer então que não é Papa. O senhor fez a pergunta. Então eu tinha que estar seguindo São Bernardo. Mas o senhor fez a pergunta. Deixa eu responder a pergunta, aí depois o senhor faz outra. A manipulação da história para justificar as nossas próprias atitudes. Esse é um erro que as pessoas que tomam em face das circunstâncias que a circundam opções muito drásticas, frequentemente incorrem. Tentar procurar no passado alguma coisa ou alguém que sirva de modelo ou mesmo um aval para o que você faz hoje. É o que claramente faz o Frei Tiago de São José em um debate que aconteceu, se não me engano, em 2022 com Alberto Zucchi, recorrendo ao exemplo ao que teria feito São Bernardo de Claraval durante o cisma de Anacleto, na década de 1130, para justificar a posição que ele próprio toma em face da crise na igreja. Para quem não sabe, o Frei Tiago de São José é hoje o maior representante do sede-vacantismo na internet brasileira. Sede-vacantismo é aquela posição que em face da crise da igreja alega que o último Papa teria sido Pio XII. E eu resolvi fazer esse vídeo já há algum tempo, quando eu estava para gravar a aula sobre o cisma de Anacleto, e que hoje está disponível na Escola de História da Igreja. Eu já tinha assistido a este debate entre os dois, entre Alberto Zucchi e o Frei Tiago, já há algum tempo, e acabou que por uma série de circunstâncias não deu para fazer esse comentário aqui, mas eu decidi fazer só justamente para vocês verem como algumas pessoas que frequentemente são tidas como grandes referências pelas outras, frequentemente incorrem em erros ou até em manipulações que, sabe-se lá com qual intenção, acaba manipulando as opiniões das pessoas. E neste trecho do debate, o Frei Tiago, invocando o exemplo de São Bernardo de Claraval, algo que ele faz em outros lugares também, mas aqui o equívoco fica bastante claro, ele faz afirmações históricas que uma pessoa que conhece minimamente a história da igreja no século XII consegue refutar com facilidade. As coisas que ele afirma não aconteceram. O papel de São Bernardo naquele momento não foi o que ele diz, e mais, o que ele narra a respeito do antipapa Anacleto não aconteceu. Portanto, esse recurso que ele faz a São Bernardo não vale. Porque São Bernardo não fez o que ele afirma que fez, e tampouco aconteceu o que ele afirma que aconteceu. Vamos assistir. Anacleto II morreu onde? Não sei. Roma. Morreu considerado por todos como Papa. Imediatamente entrou para a história como antipapa. Por quê? Porque São Bernardo disse, ele não é Papa e até o fim nós vamos acusar ele. Isso, e foi São Bernardo que declarou ele não Papa? Ou tinha que ter um Papa para dizer esse daqui não é Papa? Não precisou de nenhum Papa. Ah, porque São Bernardo disse, então deixou de ser Papa. São Bernardo. Aí todos os decretos dele deixaram de ser. Olha como é que a igreja válidos, funcionou. E a igreja dividiu. São Bernardo funcionou como a denúncia da sabedoria do magistério. Ele usou o conhecimento principalmente dos princípios da igreja, da fé, denunciou aquele impostor, ele estava em Roma, e no entanto, depois de toda aquela confusão, depois que ele morreu, é aí que com a ajuda do poder temporal, lembra sempre disso, é que a igreja conseguiu recuperar o trono do pontificado em Roma. Então presta atenção, eu vou te explicar a diferença do guru e do poder sapiencial, que é aquele que a gente chama o poder sapiencial. Qual que é a diferença do São Bernardo e do guru? O São Bernardo, ele vem com autoridade, por quê? Porque a igreja deu a ele a autoridade, na medida em que ele tem, escuta isso, na medida em que ele tem no seu argumento a doutrina da verdade. Então, quando eu apresento a doutrina da verdade, a verdade por si mesma ela tem uma autoridade. E essa autoridade da verdade que decidiu momentos caóticos na igreja, quando as pessoas chegaram ali e falaram, mas peraí, a doutrina da igreja é essa. E é isso que nós estamos defendendo agora. Isso, mas se não tem autoridade jurídica, a gente nunca... Vocês vejam, ele afirma
categoricamente que, no começo deste trecho, ele afirma que Anacleto II morreu papa. Vocês podem voltar e ver. Anacleto II morreu onde? Não sei. Roma. Morreu considerado por todos como papa. Morreu em Roma, reconhecido por todo mundo como papa, e que depois da morte dele, São Bernardo, que seria dotado de um tal poder sapiencial, eu fico pensando se dissesse a São Bernardo que ele tinha um tal de poder sapiencial. Queria saber o que ele falaria. São Bernardo, dotado de um poder sapiencial, teria denunciado aquele pontífice que morreu e que a igreja inteira reconheceu como papa, e porque São Bernardo disse que Anacleto II não teria sido papa, a igreja o teria seguido e dito, de fato ele não foi papa. É isso que ele disse. Vocês podem voltar e assistir quantas vezes forem necessárias. Eu não estou distorcendo as palavras dele. É isso que ele disse. Mas isso não aconteceu. Vamos situar brevemente aqui os fatos para você que talvez escute esse tipo de argumento e acaba seguindo essas pessoas que recorrem a argumentos históricos para justificar as suas posições sem que estes fatos históricos nos quais elas alegam se embasar não aconteceram. No dia 13 de fevereiro de 1130, morreu o Papa Honório II. No dia seguinte, dia 14 de fevereiro de 1130, em Roma, por uma série de circunstâncias que haviam sido definidas antes do Papa morrer, reuniu-se, os cardeais reuniram-se, não existia ainda conclave, os cardeais reuniram-se e elegeram o Papa Inocêncio II. O Papa Inocêncio II, portanto, foi eleito para suceder a Honório II, no dia seguinte à morte dele. 3 horas depois, um grupo de cardeais descontentes com a eleição do novo Papa e apoiados por famílias importantes da nobreza romana, elegeram o cardeal Pier Leone como Papa alegadamente legítimo. Ou seja, já havia sido eleito um Papa, Inocêncio II, e um grupo de cardeais, um grupo dissidente de cardeais, não querendo que Inocêncio II fosse Papa, e elegeram uma outra pessoa, que foi o antipapa Anacleto II. Foi assim que começou o cisma chamado Cisma de Anacleto. Havia na igreja 2 requerentes, 2 pessoas que reclamavam a condição de Papa. E durante 8 anos, a igreja e a cristandade debateram, houve muitos conflitos, muitas contendas, para decidir qual dos 2 prevaleceria. E Anacleto II foi, durante todo o seu antipapado, reconhecido como Papa por apenas 2 importantes regiões da cristandade, enquanto todo o restante do mundo católico reconheceu a Inocêncio. Vejam só a manipulação que ele faz. Ele afirma que a cristandade inteira, que a igreja inteira reconheceu Anacleto II como Papa e que ele morreu com todo mundo achando que ele era Papa. Anacleto II morreu onde? Não sei. Roma. Morreu considerado por todos como Papa. Imediatamente entrou para a história como antipapa. Mentira. Durante o período em que Anacleto reivindicou o papado, havia um Papa legítimo, que era o Papa Inocêncio II. E São Bernardo de Claraval entrou na contenda, não foi depois da morte de Anacleto, não, foi 8 anos antes da morte de Anacleto. Mas não foi o primeiro a entrar na contenda. Quando os 2 foram eleitos, cada qual pelo seu grupo, o
Papa Legítimo e o Antipapa, o Papa Inocêncio e o Antipapa Anacleto, os dois enviaram para toda a cristandade os seus respectivos representantes, pedindo o reconhecimento dos bispos e dos príncipes. Um dos primeiros a reconhecer o Papa Legítimo como pontífice foi o rei Lotário, da Alemanha, que, por sua vez, foi convencido a reconhecer o pontífice por um bispo, São Norberto, arcebispo de Magdeburgo. Também os bispos do sul da França reconheceram o Papa Inocêncio II porque um bispo de grande respeito, de grande santidade, que era São Hugo de Grenoble, mostrou a eles que a eleição legítima havia sido a de Inocêncio. E quando São Bernardo de Claraval entrou na disputa do lado do Papa Inocêncio II, foi só depois de ter recebido, foi só depois de ter sido chamado pelo rei da França, Luís VI, para que ele, num concílio que o rei iria reunir na França para decidir ao lado de qual dos dois requerentes a França se posicionaria, foi só aí que São Bernardo, contra a sua vontade, e depois de ter recebido uma iluminação para fazê-lo, Deus mandando que ele fosse, que ele entrou na contenda. Aí sim, assumiu de fato uma posição dianteira na defesa do Papa Legítimo, não para dizer que Anacleto, que já morreu, era Papa, não. Mas para dizer que Anacleto, que estava vivo, não era Papa, e que Inocêncio II, que estava vivo, também era o Papa. O poder sapiencial, como nós estamos chamando, é o poder da palavra de Deus que assume a doutrina católica da verdade e mostra ali a coerência da doutrina. Isso é poder sapiencial. Pois São Bernardo usou isso e muitos outros santos usaram isso nos momentos cruciais da história. Pronto. Uma vez que esse poder sapiencial se manifesta claramente, que as pessoas mostram ali, aí vem o poder temporal. E foi o que aconteceu no cisma. O senhor acabou de citar, tá certo. Veio o poder temporal e assumiu, falou assim, então agora nós vamos entrar com a força. É força militar. E essa força militar garante a segurança de um concílio, por exemplo, como o de Constança, para você poder fazer uma coisa que todo mundo estava interessado em fazer o contrário. Entendeu? Porque tinha vários interesses ali. E, no entanto, aqueles que estavam indo bem, sendo bem conduzidos pela direção do poder sapiencial e não por gurus, né, eles chegaram a uma solução do problema e a questão jurídica e estrutural da igreja foi a última coisa que eles restauraram. Entendeu? Então é isso que nós estamos devolvendo. Exatamente. Por quê? Porque primeiro tem a doutrina que explica, olha, nós temos que fazer isso. Depois vem o poder temporal para garantir a segurança daquele processo. E depois que o processo está concluído, nós vamos fazer as atas para poder transformar isso em lei. Agora é jurídico. Agora todo mundo é obrigado. Isso. Então agora, Frei. Vejam só. São Bernardo de Claraval não estava seguindo a si próprio, como diz o Frei Tiago. São Bernardo, recebendo, né, a doutrina, através do seu suposto poder sapiencial, teria mostrado para a igreja que Anacleto não era papa. Mas será que é isso que São Bernardo diz? Vamos atrás das próprias palavras do santo para dizer o porquê de ele reconhecer Inocêncio II como papa e não Anacleto? Será que foi por causa do seu poder sapiencial e da sua grande ciência da doutrina que ele teria recebido de modo infuso pela sua santidade? Não. Escrevendo para o duque da Aquitânia, que era um dos dois únicos senhores a se posicionarem ao lado do antipapa, enquanto todo o restante da cristandade ficar ao lado do Papa Legítimo, vejam o que São Bernardo diz. Ele, o Papa Legítimo, foi reconhecido e proclamado pelos arcebispos Gautier de Ravenna, Hildegário de Tarragona, Norberto de Magdeburgo, São Norberto, e Conrado de Salzburgo. E acrescenta, palavras de São Bernardo,
a importância toda particular deles, destes bispos, sua santidade notória e sua autoridade reconhecida mesmo por seus inimigos, me persuadiram facilmente a segui-los, a seguir os bispos, que diziam que o Papa legítimo era Inocêncio. Eu, que lhe sou inferior pelo mérito e pela posição. Vejam só, São Bernardo dizendo que reconhecia Inocêncio II Papa e Anacleto II como antipapa, porque alguns bispos de grande doutrina e de grande santidade diziam que ele era o Papa e o outro antipapa. E mais, vejam o que São Bernardo disse. Vejam o que São Bernardo disse. Lá no final do cisma, quando já o Duque da Aquitânia já havia aderido ao Papa legítimo, restava apenas o rei da Sicília a sustentar o partido do antipapa, o rei Rogério II da Sicília. São Bernardo vai até o rei da Sicília para arrancá-lo do cisma. E que argumento, ou pelo menos quais argumentos ele recorre? Um deles é palavras de São Bernardo pronunciadas ao rei da Sicília. Se a arca que dirige Pierre Leone, o antipapa, é de Deus, é necessário que a arca regida por Inocêncio pereça. Sim. Né? Porque se Anacleto seria um papa, a barca de Inocêncio, a arca de Inocêncio, iria perecer. Porque ele seria um falso papa. Do mesmo modo que a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente pereceria inteira. A França perecerá, a Alemanha perecerá, a Espanha, a Inglaterra e os reinos do Norte serão engolidos no fundo do mar. As ordens dos camaldulenses, dos cartuchos, de Cluny, de Gramont, de Cistéios, premonstratenses e todos os outros institutos de servidores de Deus serão engolidos em um só cataclismo no seio do abismo. O que ele está querendo dizer? Toda a igreja, a França, a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra, o Reino do Norte, as ordens religiosas, todos os bispos reconhecem Inocêncio como Papa. Entre todos os príncipes da terra, ele está até recorrendo à heresia, à ironia. Só um está na arca, o grande Rogério, que era o rei com quem ele falava. Ele será o único salvo, enquanto todos os outros serão exterminados. Ou seja, todo mundo reconhece Inocêncio II como Papa. Todo mundo vai perecer. Mas só Rogério, que diz que ele não é Papa, vai ser salvo. No final das contas, as palavras de São Bernardo se voltam contra aquele que alega fazer hoje o que ele teria feito no século XII. Se você quer conhecer mais a história da igreja e saber discernir, em face de tudo isso que se fala na internet, o que está alicerçado nos fatos e o que é distorção, nos acompanhe. Nós temos aulas aprofundadas de história da igreja aqui no canal, toda quarta-feira, às 20 horas. Espero você.